Olá, pessoal do Somos Todos Mestres. Eu estou aqui com vocês novamente, a Érica. Infelizmente, hoje o Jefferson teve um contratempo, um compromisso, não pôde estar aqui com a gente. Não tem também a Joyce, que teve também um contratempo. Mas eu trouxe uma amiga aqui, a Paula. Oi, Paula, dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bom? E a gente veio conversar com vocês sobre a intuição. E o quanto é importante a gente parar e observar a intuição, observar o nosso caminho, observar aquilo que vem pra gente. A gente vai conversar um pouquinho também, até a Paula estava falando um pouquinho comigo antes da gente começar, sobre a questão de, às vezes, não é algo tão comum assim, que vem na nossa intuição, aí mais ainda a gente desconfia, ai, será que é isso mesmo? E para dar um pouquinho, um gás a mais a vocês sobre a questão da intuição, sobre a gente se voltar cada vez mais para dentro de si, buscar o nosso autodesenvolvimento e principalmente nos ouvir as nossas respostas internas, porque só nós temos o nosso caminho, as nossas respostas. Muitas vezes a gente procura fora aquilo que já está aqui dentro, não é, Paulo? Com certeza. E é engraçado que a gente procura fora, né? Mas isso, pelo menos comigo, é assim. Eu, às vezes, procuro alguém para me dizer se isso que eu pensei faz sentido ou não. Mas se a pessoa falar que não, eu fico assim, não é possível. É. A gente quer a validação, mas ao mesmo tempo é muito forte, assim, o caminho. Então você fica assim, essa pessoa, não, ela não tá entendendo assim direito. Por isso que ela falou que tá errado. Não é Uma coisa que eu engraçado? acho que atrapalha um pouco a gente a ouvir a nossa intuição algumas vezes é o quanto a gente está desejando algo. Às vezes a gente está desejando algo que a gente acha que é aquilo que a gente quer muito, muito mesmo. E aí a gente começa a receber intuições. Eu estou usando agora um pouquinho de exemplos de que aconteceu comigo na minha vida. Eu acho que eu já comentei aqui no podcast, se não me engano, eu comentei lá no canal no YouTube também, sobre a questão de quando... No YouTube eu tenho certeza que tem um vídeo lá sobre isso. Sobre a questão de quando eu queria fazer mestrado, e aí os três últimos, praticamente a faculdade toda, eu foquei na questão do mestrado. E aí, quando eu terminei a faculdade, já tinha artigo publicado. Para mim, assim, na minha cabeça estava tudo pronto para fazer o mestrado. E eu precisava do emprego. Eu precisava, para poder continuar me mantendo em outra cidade, que era onde eu ia fazer o mestrado, eu precisava do emprego. E não deu certo. E eu tinha na minha cabeça, na época, Paula, tipo assim, gente, é óbvio que vai dar tudo certo, né? Porque o principal, o mais difícil, eu já tenho, que é a questão de conseguir o mestrado, de passar tudo. Então, onde eu já estava, eu já iria conseguir. Beleza, o mais difícil é entrar, então eu já vou conseguir, com certeza eu vou conseguir. Não existia transferência no local onde eu trabalhava, mas existiam pessoas muito conhecidas que poderiam estar me indicando, e foi o que aconteceu. Teve indicação e não consegui o trabalho, não consegui. Na época eu fiquei muito chateada, muito, porque eu ficava assim, gente, mas eu fiz tudo certo. Não é esse o meu caminho, não é isso que eu quero. E aí eu achava que era o que eu queria. É nesse ponto que entra um pouquinho o fato da gente não ouvir muito a intuição quando a gente acha que a gente sabe aquilo que a gente quer, sendo que na verdade a gente não está se ouvindo. Na época eu não estava me ouvindo. Na época eu estava olhando para a sociedade, eu estava olhando para quais tipos de trabalho que eu gostaria, que seria menos penoso para mim. E aí eu acho que vai ser menos penoso. E aí é muito legal parar para observar, porque a questão do ensino e de estudo e de passar para frente as coisas que eu aprendo, as coisas que vêm para mim, isso já estava. Tanto que eu estava procurando a área acadêmica. Só que não era esse o meu caminho. Com certeza não era algo que iria preencher meu coração. E aí, quando aconteceu os nãos, né? Que aí a vida vem nos dando não. Porque se a gente não tá ouvindo as nossas respostas e a gente tá seguindo por aquele caminho, insistindo naquilo, a vida começa a nos mostrar os não. Essa é a forma dela falar um pouquinho mais alto, né? É. Porque falou aqui dentro e você não escutou. Então, peraí, deixa eu te mostrar melhor. Deixa eu te mostrar aí fisicamente, então, já que você não tá ouvindo, né? E foi muito isso que aconteceu. Depois disso, né? Depois que passa esse momento que a gente fica, poxa, o que eu tô fazendo de errado então? Porque quando a gente leva um baque muito grande,
como foi esse para mim na época, que foi um não muito grande. Eu queria muito iniciar um novo ciclo na minha vida. Eu sabia que já estava no momento para iniciar um novo ciclo, mas não era aquele ciclo em si, não era aquele caminho lá que eu achava que era. Então, em cima disso tudo, que eu observo que depois que a gente recebe uns nãos, assim, é meio que como a gente insistir por caminhos que tá sendo claro que não é ali, mas quando a gente recebe esse não, a gente começa a então tá, é meio como se a gente dá aquele suspiro bem longo e fala, então tá bom, o que é? O que é? E aí foi isso que começou a acontecer. Eu ter plena, absoluta certeza de que realmente o meu ciclo de trabalho na empresa onde eu trabalhava. Aliás, a gente se conhece por conta da empresa onde a gente trabalhava, né? E aí, eu sabia que aquele ciclo estava chegando ao fim. Cada vez mais a certeza disso vinha para mim cada vez mais forte. E aí, eu comecei muito a pedir mesmo, a perguntar se não é mais para eu continuar aqui, para onde ir, né? O que fazer, para onde ir. E era sempre meu questionamento, e eu questionava muito também de tipo, eu não quero sair daqui antes do tempo, eu não quero sair daqui levando bagagem de coisas que eu iria aprender aqui. Porque se a gente, eu acredito muito nisso, sabe, Paula? Que se a gente está num lugar, à toa não é. O universo colocou a gente ali e aquele lugar tem algo a nos ensinar. E a gente também temos algo a compartilhar com aquele lugar. Então, assim, algo que eu fiz muito foi começar a me questionar muito. Começar sempre a me questionar do que tinha ali ainda para eu aprender. E assim foi, até que as coisas foram caminhando, e aí recebeu proposta da gente sair do país, e aí eu vim morar aqui na Finlândia e teve todo um desfecho. Que hoje em dia eu tô aqui conversando com a Paula. E hoje em dia eu tô aqui com um canal e conversando sobre espiritualidade, mas não somente sobre espiritualidade universalista, mas sobre o nosso autodesenvolvimento, que eu acho que é o primordial, independente da questão de quem não gosta muito de focar no assunto espiritual, sabe? Eu acho que não precisa a pessoa realmente somente ir para esse lado, mas ela deve muito olhar para o seu autodesenvolvimento, porque assim eu acho que a gente contribui de uma forma ampla para o desenvolvimento do planeta como um todo. Mas e você? Com certeza. Me fala eu tô nessa fase aí também, e eu tava pensando isso, assim, às vezes quando eu falo que eu tô buscando a expansão da minha consciência, para poder ouvir melhor o que eu ainda tenho que aprender aqui no lugar onde eu tô e para onde que eu vou depois, às vezes as pessoas acham assim, nossa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Não é só planejar e agir? Né? Fica difícil de explicar que eu não quero mais planejar e agir contra a maré, assim, ir para o lugar errado de novo, ou mesmo colocar tanta expectativa onde eu vou estar, né, colocar a felicidade fora de mim, não quero mais. Então, assim, isso envolve buscar dentro, buscar o que o espírito da gente está dizendo, né, por isso que é uma caminhada espiritual, né, porque tem algo aqui dentro que já tem uma ideia, assim, do que vai fazer a gente mais feliz, que vai trazer realização de verdade. E se a gente não escuta, a gente fica ouvindo só o que é dos outros, né? Muita coisa que é bom para as outras pessoas, o que todo mundo está fazendo, qual que é o caminho, né, mais comum, mais fácil. Mas às vezes não é o nosso, né? E essa escuta, ela é difícil de treinar, assim. E aí esses dias eu tava morrendo de rir, assim, porque eu contratei um mapa astral, que eu queria muito, assim, ouvir dos planetas, né, da combinação certa lá, do momento em que eu nasci, qual que era o plano, né? E aí, a hora que o moço começou a falar, assim, e já tinha a ver com várias coisas que eu tava sentindo, eu imaginei meus mestres espirituais, assim, rindo de mim. Todos eles à minha volta falando assim, já não te falamos isso? Eu acho que eles devem rir demais da gente. Porque a sensação foi muito essa. Eu falei assim, não acredito que eu tô
que eu tive que chegar nesse ponto, assim, né, de ficar pedindo mesmo às pessoas que falassem, Paulo, isso que você está pensando aí dentro tá certo, né? Confia mais em vocês, não precisa ficar pedindo validação disso. E é muito porque a gente desacostumou mesmo, né? A ouvir essa voz, a confiar nela, principalmente, né? Imagino que, igual você falou, ficou difícil para você, na hora que você ouviu não, saber que ia ter algo melhor. Mas eu acho legal você compartilhar sobre isso, que você falou de buscar, de querer buscar a validação fora, porque é o que acontece com a gente antes da gente decidir entrar nesse mergulho, porque é um mergulho muito profundo que a gente faz dentro da gente mesmo. E para entrar nesse mergulho, vem inúmeras outras questões. Não vem só ouvir a intuição, né, Paula? Vem tipo, nossa, eu tô vendo isso aqui, nossa, eu tô vendo essa outra coisa. Vem tudo aquilo que a gente escondeu embaixo do tapete, né? Que a gente acha que tava tudo resolvido, que acha que largou para lá. Se não estava resolvido, você enxerga isso também nesse mergulho. Então, eu acho legal você compartilhar sobre isso, de que buscou a validação fora, porque é algo que a gente faz muito quando a gente ainda não está realmente disposto e predisposto a fazer esse mergulho dentro da gente, a enxergar o que está ali dentro de resposta. Porque vai vir resposta de tudo, né? Vai vir resposta de questões que às vezes a gente não quer olhar tão bem, ou que... Eu comento muito que aqui na Finlândia não é um país que eu quero continuar morando, porque é muito frio e sou uma pessoa do sol. Mas isso é uma coisa que eu repito o tempo todo, que eu não quero sair daqui levando bagagem. Então eu quero cada vez mais mergulhar dentro de mim e observar o que esse lugar ainda tem para me ensinar, o que esse lugar ainda tem para me proporcionar, para que quando chegar o momento de dar um adeus e iniciar um ciclo novo, eu virar e falar, beleza, tô zeradinha, tô aberta e pronta para novos ciclos, para novos aprendizados, para novas experiências. E eu acho que o principal que a gente leva também é o crescimento, né? A gente não leva só a questão de não levar mais tanta bagagem, mas a gente leva o nosso crescimento junto, né? Aquilo que a gente absorveu e entendeu. E aí a questão da intuição, eu acho que vai ficando cada vez mais simples de confiar. Teve uma coisa que você falou... Pode falar. Não, eu ia falar que até porque tem o mundo todo, né? O mundo é bem grande, tinha várias opções. E aí apareceu a Finlândia para você. Exatamente. Não é por acaso, né? Exatamente. Fica tão claro, né? Sim, gente, tem alguma coisa nesse lugar, sabe? E uma coisa que a gente estava conversando esses dias também foi que, se for deixar pela nossa vontade, eu estava conversando isso com a Paula uns 2 dias atrás, porque se for deixar pela nossa vontade, pelo que a gente acha que é melhor pra gente, a gente vai escolher o lugar do comodismo, o lugar que é mais fácil e mais gostoso, porque se fosse deixar por minha conta para eu escolher, eu iria escolher um lugar com sol, um lugar com calor. Tava na Austrália surfando, né? Exatamente. E o que eu precisava, eu noto claramente que o que eu precisava desenvolver dentro de mim nesse período era muito um mergulho interno que o inverno nos proporciona. Essa parte de entrar para dentro de mim, de aceitar e de... Eu falo aceitar porque eu realmente não aceitava a questão de sensibilidade aflorada. Era algo que eu deixava de lado assim, na minha vida. Então eu realmente precisei aceitar. E hoje em dia eu vejo como ferramenta, né? A gente traz para a nossa vida ferramentas para a gente utilizar aqui no dia a dia. Sim. E a gente acaba olhando para essas ferramentas e julgando essas ferramentas como empecilhos no nosso caminho. Como é que fala quando você tem algo dentro de você? Defeito. A gente acha que é um defeito. Sim. Tá estranho, né? Isso aqui não é normal. E é exatamente a ferramenta que você trouxe para executar as suas tarefas, para a sua vida ser cada vez mais fluida. E a gente se distancia tanto de ouvir a nossa intuição, de ouvir a nossa voz interna, nosso coração. E a gente acaba indo por um caminho assim que a gente não se reconhece, nem com a gente mesmo, e nem com a sociedade, com as outras pessoas, e com os trabalhos, e enfim, diversas outras situações.
É desse jeito. E às vezes eu fico pensando também que, como a gente não trabalha para desenvolver melhor essas ferramentas, porque a gente não identifica elas como algo que vai ajudar, né? A gente fica por conta, assim, só dos sinais da vida, que às vezes não são muito bonitos, né? Assim, são meio assustadores, são meio, assim, né? Na hora você fica meio em choque, dependendo da resposta que a vida te dá. Mas, pensando por alto, assim, nessa questão do meu momento, né? Porque eu ainda não fui, né? Tô só planejando fazer a minha mudança. E aí eu cheguei à conclusão assim, gente, eu tô querendo ir para um país onde eu não conheço ninguém. E isso nunca foi assustador para mim, né? Mas no fundo, eu sei que eu vou passar por um processo onde eu vou começar do zero, né? Vou ter que conhecer pessoas do zero, não sei como vai ser para me conectar de verdade com essas pessoas, para fazer novos amigos. E aí eu pensei assim, às vezes, não é que não vai ser para eu ir só porque está demorando ou atrasando, mas Deus só está me dando a oportunidade de eu me fortalecer mais aqui, onde eu tenho amigos, onde é o meu porto seguro, para eu ir mais inteira, porque caso eu chegue lá e demore, eu não vou sentir mal, eu vou estar mais preparada para essa transição, sabe? Então, às vezes, é só um preparo também, né? A gente vê como negativo uma situação, mas ela só tá te dando um tempo para você estar mais forte para vivenciar ela depois, né? Então, tem umas coisas assim que, se a gente analisar, sempre tem mesmo um lado bom, né? Sim, eu penso que se a gente conseguisse visualizar todos os pontos que existem por trás das situações, a gente não iria reclamar praticamente nada. Eu acho que seria zero a nossa reclamação. Porque a gente veria, olha, então isso que eu tô enxergando como um não, igual a situação, né? Que hoje em dia, depois que já passou tudo, já passou a situação lá do meu não, do mestrado, eu consegui enxergar as diversas outras situações que foram muito melhores para mim do que o que eu achava que seria bom. Então, assim, se a gente conseguisse lá naquele momento, no momento que chega uma resposta, no momento que chega um sinal da vida, se a gente conseguisse enxergar todos os aspectos, tudo que aquilo está englobando, a gente iria falar, beleza, ótimo, então tá bom. Tá ótimo, né? Mas eu acho que a intuição traz muito isso também, de você, que é o que você está conseguindo observar agora, sabe? Você está conseguindo observar vários outros aspectos de uma situação que não somente a situação em si, do que ocorreu, mas o que aquilo pode gerar e agregar de valor para você, né? Isso eu acho que também é seguir muito a intuição, sabe? Seguir de que sempre tá tudo certo. É o que eu penso hoje em dia. Sempre tá ocorrendo com a gente aquilo que realmente deve acontecer na nossa vida. Por mais que seja algo que a gente queria muito e a gente pensa, poxa, não tá acontecendo isso que eu quero, mas tudo que tá acontecendo é para o nosso melhor. Isso é algo que eu confio muito hoje em dia. Muito, muito mesmo, sabe? Sim. Eu acho que principalmente essa sensação assim de não estar acontecendo o que eu quero, tá ligado a não saber tanto assim o que a gente quer, né? Né? Muitas vezes que não deu é por causa disso, assim. No fundo, quando eu fui ver, eu não estava sabendo formular o que eu queria, assim. Porque quando realmente eu tô no caminho certo, a coisa vai me levar para lá. Em algum momento eu vou chegar. Se eu não cheguei, é porque eu não estava formulando direito. Acontece muito. Eu sou muito assim, às vezes eu acho que por eu poder dar passos pequenos para chegar num lugar grande, às vezes eu acho que para chegar no lugar grande só serve os passos que eu idealizei. Então tinha hora que eu focava muito assim em concretizar um passo pequeno, porque senão não ia chegar lá no grande. Aí quando eu via, eu já estava distorcendo o que eu realmente queria. Eu já tinha esquecido do grande, estava focando naquele pequeno ali que para Deus não ia fazer diferença. Né? Minha filha, tem outras formas de você chegar lá, então calma. Que legal, porque tudo isso que você está falando é muito de seguir, não só seguir, mas ouvir a intuição, né? De tipo, não existe só um caminho, não existe só uma forma da gente atingir os nossos objetivos, da gente chegar, né, a concretizar aquilo que a gente está buscando. E o mais importante de tudo, eu acho, da questão da intuição é a gente se abrir mesmo,
se autoconhecer. Eu sempre falo isso muito, sempre repito isso, mas é a verdade. A gente conhecer cada vez mais o que a gente tem aqui dentro. Porque aí a gente vai conseguir começar a observar também a intuição, o que é realmente intuição e que não é só a minha mente tagarelando ali na minha cabeça, né? Trazendo ainda mais situação complexa para resolver. Verdade, E é aquilo que a gente falou antes de começar, né? Por alto, assim, quando você não se conhece e você não aprendeu ainda a confiar, e aí vem uma intuição de algo que você tem que fazer e aquilo ali tá fora do padrão, fora do que você tá acostumado, você vai duvidar, lógico, né? Não faz sentido para a sua mente, porque você não conhece além dela, né? Só conhece essa, né? E isso aqui vem de muita influência externa, muito mais do que da nossa essência. Sim. Então fica difícil, né? Sim. Paulo, adorei nosso bate-papo. Também. E o tempo passa rápido quando é bate-papo. Eu adoro, o tempo passa muito rápido. Nossa, é mesmo. Adoramos 20 minutos, Adorei você aqui hoje com a gente. Muito obrigada por ter aceitado participar do podcast hoje. Eu que agradeço o convite. Pessoal, um beijo para vocês. Agradeço imensamente a cada um de vocês que estiveram com a gente aqui hoje. O endereço do nosso site é www.somostodosmestres.com. Lá vocês conseguem tanto ouvir todos os outros episódios, quanto baixar os aplicativos no celular para vocês ouvirem, inclusive sem internet. Tem tutoriais lá explicando direitinho como que faz para ouvir no celular, para quem ainda não sabe. E é isso. Um grande abraço para vocês, muita paz, muita luz no nosso caminho e até a próxima semana, o próximo episódio. Tchau. Tchau, Paulo. Tchau. Tchau. Beijos de luz.